Deixa eu ver aqui se eu me lembro como é que a gente desliga o paralelismo. Deixa eu ver aqui. Aqui, quando a gente rodou, né, depois do estouro de memória do João, o meu para Ah, criar, ele demorou assim uns 6 minutos. Pois é, o do Leverson estourou. isso. É porque é exatamente a ideia de que para ele criar a árvore mais alta, o custo computacional é maior. E a outra coisa, o estouro deve ter sido estouro de disco. Por quê? Porque ele vai precisar alocar. Foi sim, professor. História de... Foi de disco, não foi? Foi, disso. Eu vi aqui, eu também. Pronto, é isso mesmo. Foi, de disco. Eu estava pesquisando aqui, Hum, professor. Aí eu estou usando, por exemplo, aqui no Linux, eu instalei o SQL Server Express. certo. E aí quando eu pesquisei, ele disse que o arquivo principal, o file group principal, ele tem um limite de até 10 gigas de crescimento. Eu procurei. Aham. É Aí porque é o deve ter sido seguinte, isso. Eu não vi como aumentar. Eu não sei, é porque pode falar. para aumentar, a questão é o seguinte, vocês devem lembrar lá de fundamentos, que a gente, quando criou, teve uma parte da disciplina que era a gente definir a estrutura de armazenamento do banco de dados, que a gente criava os file groups. Vocês lembram disso? Uhum. Eu acho que a maioria não. Bom, é o seguinte, como o TPCH foi criado só com Create Database TPCH, ele criou todo o banco de dados no file group que o Leberson disse que era o principal, que é o primary, não é isso? E aí é um único arquivo e ele que define todos os parâmetros do arquivo, inclusive o tamanho máximo. Quando a gente cria essa estrutura de armazenamento, a gente pode dizer que um determinado índice vai ficar num determinado file group e você pode dizer que naquele file group vai ter um arquivo tal e você vai definir o tamanho dele, sei lá, de 20 GB. Então, a solução para esse problema é recriar o TPCH usando o conceito de file group, tá certo? E criando o índice no arquivo diferente. Vocês podem, inclusive, fazer o seguinte: vocês podem dar o comando alter database, criar um file group novo, dentro desse file group alocar um arquivo e botar um tamanho dele, por exemplo, de 20 GB. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu procurar. Deixa eu só mostrar como é que desliga aqui o paralelismo. Deixa eu só ver uma coisa. Eu não sei se tem a ver, mas assim, deu esse problema para alguém que tá usando o Windows? Sei lá, Pronto. vai que Eu o já- Linux é mais Não, provável. pra mim deu esse problema, Jéssica. Aí pra conseguir concluir a atividade, eu tive que, no caso, desinstalar realmente e instalei a versão Enterprise, no caso que o Ângelo tinha mandado. Ah, Antes a entendi. minha versão era Express. Hum, E com a Express eu não consegui solução. Procurei em Stack Overflow, vários outros cantos, mas não consegui solução para isso. Mas está falando do estouro de disco? Isso, o estouro de disco que limitava a questão de ser só o file group de 10 gigas. Aí 10 GB. eu acho que era um negócio assim, 10 gigas. Aí como o índice ele montava a árvore de uma maneira que aumentava muito o tamanho do banco, eu tive que, no caso, desinstalar o meu SGBD, o SQL Server Express, que ele não Aham. permitia. Eu não sei se tem como fazer isso via configuração, mas eu só consegui, no caso, trocando a versão dele pela versão completa, que foi a Enterprise. Uhum. Eu vou mostrar para vocês a solução. Deixa eu ver aqui só para. Pronto. É o seguinte, vamos lá primeiro o problema do paralelismo. Deixa eu compartilhar aqui logo a minha tela.
Vocês estão vendo aí a tela do SQL Server? Estamos. Pronto. Então, para desligar o paralelismo, você vem aqui em cima do servidor de banco de dados, tá certo? Deve ser o botão da direita de vocês. Vocês clicam em cima e aqui embaixo tem as propriedades do servidor. Vocês clicam nessas propriedades e vão aqui em Advanced, tá certo? E aqui tem paralelismo. Vocês estão vendo isso? Estamos. Pronto. E aqui tem o grau máximo de paralelismo. Vocês vão colocar em 1. Faz Tá sentido. certo? Sim. É porque é o seguinte, deixa eu só explicar para vocês o que é esse paralelismo. O paralelismo é quando ele vai fazer um table scan e esse grau de paralelismo está maior, se tua máquina tem mais de um core no processador, o que é que ele vai fazer? Ele vai aproveitar esses cores para ler a tabela em porções diferentes em cada core. Entendeu? Então, ele não é só um processador lendo a tabela toda, são vários cores do processador lendo a mesma tabela, só que partes diferentes da tabela. Então, isso é o grau máximo de paralelismo, é o conceito de paralelismo. Isso a gente vai ver mais na frente com detalhe, quando for ver particionamento de tabela. Tá certo? Ficou Ok. claro, Jéssica, como é que Sim, desliga? Uhum. Beleza, Só mudar lá beleza. nas propriedades. Aí Pronto. muda de quanto para quanto, professor? Eu não sei quanto é que tá Paralelismo. tem que colocar o limite máximo. Não sei quanto é que tá na máquina de vocês. Eu Entendi. acho que vem como default 5. O da Jéssica vinha 26, eu não sei porquê. Pois é, mas alguma coisa do SQL Server ele pega um valor default. No meu veio 5, tá certo? E aí eu tive que desligar botando só um paralelismo, ou seja, não tem paralelismo. Ficou claro? Sim, sim. Pronto, então vamos agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir com o slide de fundamentos. Deixa eu só localizar aqui onde ele está. Eu olhei aqui, o meu também tá em 5. Pois é só colocar em 1 que aí resolve o problema. Uhum. Sharing. Vocês estão vendo o slide? Tá carregando. Pronto, apareceu. Estamos. Pronto, beleza. Vocês lembram dessa parte aqui que tem a definição dos file groups ao criar o banco de dados? Bom, acho Era de que não. FBD, né? É de FBD, de Fundamentos de Banco de Dados. Deixa porque veio aqui aquela memória, aquele flashback. Tudo bem. Memória Aqui, visual do slide. Ó, cadê? Então, quando eu vou definir um file group, tá certo? Eu defino o nome do arquivo, que eu tenho os dados daquele file group, tá certo? O tamanho máximo e a taxa de crescimento. O que é que está por trás disso? Ó? Então, deixa eu mostrar aqui. Essa é a estrutura lógica de um banco de dados do SQL Server, certo? Então, eu tenho vários file groups para um banco de dados. Tem um file group que é default do SQL Server, que é o primary. Então, todo banco de dados que eu criar vai ter o primary, tá certo?
e eu posso definir vários file groups. E vou associar a cada file group arquivos físicos lá em disco, tá certo? Bom, e aí eu posso criar tabelas dentro desses file groups, tá certo? Olhem que eu estou aqui colocando o quê? Uma estrutura de índice, ou seja, eu vou criar um índice que vai estar no file group 1, que vai estar armazenado em um desses dois arquivos aqui. Se eu quero a estrutura de índice em um único arquivo separado de todos os outros dados do banco de dados, eu vou criar um file group, alocar um arquivo para esse file group, e quando eu for criar o índice, eu vou dizer que o índice vai estar dentro daquele file group. Ficou claro isso? Então, aqui, ó, quando a gente tem um comando de create index, deixa eu voltar para o slide, deixa eu ver se tem alguém pedindo permissão aqui. Pronto. Aqui, no create index, tá certo? Eu posso colocar, que é o Postgres, aqui no SQL Server, on file group, tá certo? Ou seja, eu posso criar, vocês podem dar um alter database no TPCH de vocês, tá certo? Vão criar um file group, tá certo? E associar aquele file group em um determinado arquivo. Deixa eu ver aqui. Aqui travou o slide. Eu vou perguntar agora, só para mim que travou o slide. Não, pronto, fui eu que não compartilhei, desculpa. Aqui, ó. Quando eu crio o arquivo, o índice no SQL Server, eu posso dizer em que file group ele vai estar. Tá certo? Deixa eu mostrar uma outra coisa. Vocês lembram de um script de um banco de dados lojas que eu mostrei para vocês na disciplina de fundamentos? Eu lembro, caiu na F. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro esse script que eu vou mostrar para vocês. Não tá aqui. Pronto, tá aqui. Vou parar esse compartilhamento e vou começar lá do script. Só um instantinho. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Pronto. Vocês estão vendo esse script aqui? Não, não é esse aqui não, desculpa, pessoal. Espera aí. Esse aqui é de outro banco. É o Lojas que eu quero. Onde é que está isso? Deixa eu ver aqui. Pronto, esse aqui. Eu queria mostrar para vocês. Aqui. Então, aqui, eu estou criando o banco de dados loja, tá certo? Eu tenho que ter criado esse diretório /fbd, por quê? Porque quando eu for definir os arquivos, esse diretório já deve, essa pasta já deve existir, tá certo? Então, ó,
Eu tenho um file group default, que é esse primary, eu posso até dizer em que arquivo os dados desse file group vão estar, que são os dados de controle do SQL Server, tá certo? E posso definir vários file group para esse banco de dados. Então, por exemplo, aqui, ó, esse file group logfg02 só tem um arquivo. Então, o que eu estou sugerindo para vocês é vocês darem um alter database do TPCH, tá certo? Associar um file group a ele e definir um arquivo, tá certo? Onde vocês vão botar o max size dele em torno de 20 GB, por exemplo. E aí, não precisa nem botar esse size aqui, não. Bota só o max size. O nome do arquivo, com a pasta dele, tá certo? Ele tem que ser NDF, viu, pessoal? Ponto .ndf, não esqueçam disso. E bota o max size dele de 20 GB. Aí vocês conseguem resolver esse problema de estouro de disco. Ficou claro isso? Acho que sim. Sim. É porque é o seguinte, mais uma vez, do jeito que o backup do TPCH que vocês têm, tá certo? Quando a gente criou, então se preocupou em criar os vários file groups. A gente criou, só tem o Create Database TPCH, ou seja, por default ele armazenou todos os dados do TPCH no mesmo arquivo. Que eu nem sei qual é o arquivo. Se você for, tem uma pasta que você navega lá, deixa eu navegar aqui com vocês, que vocês vão perceber isso mais claro. Vamos lá. Bom, é bom que é revisão de FBD, né? Vamos lá. Meu disco aqui está quase estourado já, disco virtual. Vamos aqui. Acho que esse programa Files aqui. Aí vou procurar aqui SQL Server. Deixa eu ver se é esse último aqui é. MSQL. Data. Pronto. Olha, o TPCH, cadê? Tá aqui, ó. Vocês estão com... não estou compartilhando não, né? Foi mal, Não. pessoal. Foi mal. Agora sabemos... Aí tá aqui. É tanta janela aberta aqui que na hora de compartilhar tá difícil. Estão conseguindo ver agora essa pasta? Estamos. Pronto. Deixa eu fazer o caminho de novo, que aí vocês podem procurar também na máquina de vocês, ó. Então, no C, na raiz, tá certo? Eu venho aqui, ó, arquivo de programas. Aí aqui, eu procuro pelo SQL Server, tá aqui, ó, Microsoft SQL Server. Vão aparecer várias páginas do SQL Server, vocês vão pegar essa última pasta aqui, tá certo? Que é o MSQL12.bry, né? Tá certo? Aí MSQL, e aí tem data, né? Que são os dados onde estão armazenados os dados do banco de dados. Quando a gente não especifica diretório nenhum, todos os bancos de dados, toda vez que eu der um create database, ele vai criar o banco de dados dentro dessa pasta. Olha aqui o TPCH, ó. O TPCH, ele existe em dois arquivos, um .mdf e um .ldf. O .ldf é o arquivo de log do TPCH. Todo banco de dados vai ter o arquivo de log que ele pode criar, ele cria automaticamente se eu não definir onde é que vai estar armazenado, tá certo? Mas sempre vai existir esse arquivo de log. E o resto do banco de dados está armazenado nesse único arquivo, tá certo? Que é o tpch.mdf. Então, arquivo.mdf está associado ao file group primary. Então, vocês devem dar uma lida nos slides lá de fundamento para vocês relembrarem isso. E aí, como eu não defini nada, só botei um create database, ele automaticamente criou todo o banco de dados no arquivo default, que seria o quê? A pasta default dele, o nome do banco de dados e o arquivo .mdf, porque ele vai alocar dentro do file group primary, tá certo? Então, aqui, ó, o meu banco de dados sem índice algum já está ocupando uns 0,52 GB, tá certo? Deve ter dado estouro ou de disco ou do tamanho do arquivo, por quê?
Porque com a criação da árvore B+, no pior caso, eu tenho tantos nós, tá certo? Que cada nó é uma página. Vocês devem lembrar disso. E cada página ocupa 8K. E aí estourou o tamanho máximo do arquivo. Tá certo? Então, uma estratégia para resolver esse problema, para vocês não verem mais o estouro de disco e ver o tempo que demora, é vocês darem um alter database no TPCH e criar um file group para ele, alocando um arquivo dentro desse file group. E quando for criar o índice, tá certo? Vocês criam o índice on esse file group, dentro desse file group que vocês criaram no alter database. Ficou claro, pessoal, isso? Ficou. Se vocês tentem fazer, se vocês tiverem algum problema, passem mensagens para mim, pode até passar no grupo, que aí todo mundo fica vendo as mensagens. Tá certo? Então, quem teve esse problema de estouro de disco, tenta fazer esse experimento. E esse é o dia a dia de DBA, viu? Resolver problema desse jeito. É por isso que ganha bem, né? É para ganhar bem, né? Aqui no Ceará, não sei se ganha bem, mas no mundo afora ganha muito bem. Meu genro está lá na Austrália e está muito bem lá como DBA. Bom, vamos lá. Então, o problema do grau de paralelismo, eu mostrei como resolver, eu já mostrei para vocês, não é isso? Mostrei também esse problema de estouro de disco, tá certo? E o experimento da criação do índice, no pior caso, é para mostrar para vocês o tempo que ele leva processando, tá certo? Por quê? Porque ele vai ter que criar muitos nós. Ficou claro, pessoal? Acho que sim. Vocês têm que dizer sim ou não. Quem é da computação só trabalha com lógica booleana, não é fuzzy logic não, viu? A gente já tá pensando no supercomputador. Já tá entrando em lógica fuzzy. Pois é. É que tá quântico, 90% sim, viu? Mas tentem. Aí dúvida, vocês vão falando comigo. Vocês querem que eu execute esse experimento? Eu acho que não precisa, mas... Não precisa, né? Porque o problema é que o pessoal teve mesmo foi só da memória. É. E os outros experimentos? Deu tudo ok? Deu. Só a parte que a gente tentou criar aquela sétima questão, João. Não, isso aí não precisa falar porque tá gravando, certo? Então. A gente é muito bom, João. Eu não vou concordar com isso. Bom. Alguma dúvida mais, pessoal? Eu acho que era mais conceitual uma que eu tive, certo? Mas que era tateando um pouco, certo? Numa das questões foi feita a... Deixa eu ver aqui se eu encontro. Anotei isso. Feita a criação do índice primário. E achei. Questão 7. Não, laboratório... Isso, laboratório 6. Deixa eu abrir aqui, compartilhar com vocês o... Isso eu bem me lembro, peraí. Não foi o 6 não, foi o laboratório 5. Peraí. Quero dos intervalos, compartilhar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo, né, o slide? Estamos. Pronto. Vamos lá. É esse aqui, né? Isso. Que a única diferença era os intervalos, certo? 50 a 100, outro 50 a 1000. Só que quando a gente vai ver o fluxo de execução, um deles preferiu, o primeiro, que é menorzinho, preferiu fazer o index seek, né? Pela estrutura de índice que já estava criada, e o outro resolveu fazer um table scan. Aí a gente ficou na dúvida porque, tipo, tudo bem, a gente está percorrendo sobre
atributo, esse atributo que já está feito a estrutura de índice, mas por que quando eu aumentei o intervalo, diga-se de passagem, aumentou o fluxo de dados, né? Porque foram muito mais células afetadas. Por que ele resolveu fazer o table scan? Foi uma operação de otimização para consulta? Foi. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, eu acho que logo na primeira aula de índice, eu falei sobre isso, que eu disse que isso era muito importante. Que é isso aqui, ó. Tá aqui, ó. O que é que... Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui usando o meu iPhone aqui. Só um instantinho, pessoal. Pronto. Olha o que tem aqui nessa afirmação aqui, ó. O índice, ele vai reduzir a quantidade de acesso a disco para achar um subconjunto de tuplas, tá certo? O que é que está por trás dessa afirmação? Se esse subconjunto de tuplas é muito grande, ele vai preferir ir na tabela diretamente. Por que isso? Quem pode me responder? Eu imaginei porque não ia compensar percorrer a estrutura de índice fazendo os acessos e procurando quem atendia a query. Certo? Porque se o intervalo for muito grande, é melhor que eu vá percorrer a tabela procurando quem não atende, hora alguma coisa assim. Na realidade, é o seguinte, aqui, deixa eu mostrar aqui a estrutura da árvore. Bom, então eu tenho essa estrutura aí da árvore B+, tá certo? Quando eu faço o index seek, a ideia é o seguinte, eu chego aqui nessa chave de busca aqui da raiz, e vamos supor que eu vou descer para essa subárvore aqui, que é a subárvore à esquerda. Quando eu chego nesse nó, tá certo? Eu vou para essa subárvore aqui, que então só tem esse nó folha aqui, tá certo? Bom, quando eu chego no nó folha, eu tenho um endereço das páginas que tem tuplas com aquele valor de chave de busca, ou seja, daquele intervalo, tá certo? Só que, para cada entrada nesse nó, eu tenho que o quê? Fazer um acesso à página de dados, tá certo? Então, o que é que acontece? Se o meu subconjunto de tuplas que eu preciso localizar é muito grande, eu vou ter que descer muitas vezes na árvore, tá certo? E, para cada vez que eu descer, eu acessar muitas páginas de dados. Então, ou seja, eu percorro a altura da árvore para chegar até a folha, e depois acesso uma página de dados. E posso fazer isso muitas vezes. Quando a quantidade de vezes que ele vai fazer isso é muito grande, ele prefere o quê? Ir direto na tabela. Que a quantidade de acesso para ele vai ser menor do que se ele for pela estrutura de índice e para a tabela depois. Ficou Entendi. claro isso, pessoal? Ficou. Agora só me tira uma dúvida. Como é que ele sabe isso antes, só vendo o intervalo? Ele já tem alguma estatística daquele atributo? Pronto, excelente pergunta. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Que a gente vai ver... bom, fiz besteira aqui, peraí. Deixa eu só voltar na posição que é melhor. Eu estava, que é melhor. Aqui, ó. Inclusive, a gente já começou a estudar essa parte, que é a parte de processamento de consulta. Então, para estimar qualquer plano de execução, tá certo? Existe... deixa eu sincronizar aqui novamente. Bom, existe esse conceito aqui, ó, de fator de seletividade, tá certo? Que é a quantidade média de tuplas que satisfaz uma determinada condição, certo? Então, antigamente, a gente tinha um cômputo, tá certo? Então, aqui, ó, quando eu não tinha igualdade, tá certo? Eu tinha intervalos, essa aqui era a condição, era o cálculo para estimar quantas tuplas satisfaziam um determinado intervalo. Hoje em dia, o sistema de banco de dados moderno trabalha com o conceito de quê? De histogramas. Tá certo? Então, ele sabe disso, João,
a priori, né, antes de executar a consulta, porque ele tem esses dados armazenados no histograma. Então, para cada tabela, o próprio SQL Server, deixa eu só compartilhar de novo aqui o SQL Server. Opa. Vocês estão vendo? Ah, não, eu compartilhei. Não, tá aí. Agora vocês vão ver. O problema aqui é que a janela do... Vou botar um hide aqui. Pronto. Abrir aqui o SQL Server. Vamos aqui, ó, em Line Item. Vocês estão vendo o SQL Server? Estamos. Pronto. Então, aquele histograma, ele guarda para cada atributo de cada tupla. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ó, estatísticas. Tá certo? Então, aqui... Então, cada valor desse aqui é um histograma para um determinado atributo da tabela Line Item. Então, deixa eu mostrar aqui, Properties. Pronto, tá aqui. Tá certo? E mais na frente, não adianta eu tentar detalhar o que é que tem por trás disso, tá certo? Então, aqui, ó, esse histograma aqui, deixa eu ver aqui, na Line Item. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, é para L ordem aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Estamos. Eu estou movendo aqui o cursor porque eu não consigo riscar isso aqui. Só a apresentação aqui no. Pronto. Então, para cada atributo, tá certo? De cada tupla, ele tem o quê? É um histograma. E aí a gente vai ver mais na frente o que é que significa, o que é que está por trás, quais são os valores que ele... Mas stop sharing, né, que eu quero. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar um pouquinho a apresentação. Deixa eu iniciar novamente. Pronto. Vocês estão vendo, né? O slide? Sim, tá dando para ver. Pronto. Então, depois eu vou explicar para vocês o que é que significa esses valores que estão lá no histograma, tá certo? Então, é assim, João, que ele sabe que para um determinado intervalo de tuplas, ele vai ter muito acesso descendo na estrutura de índice, ou seja, a altura da árvore, e tendo que ir lá no banco de dados procurar as páginas que tem aqueles valores que interessam a ele. Então, ele prefere, para ele é mais barato ler a tabela de uma única vez. Então, entendi. É o que está por trás desse experimento. É bom que com essa minha disciplina aqui, vocês vão sair grandes DBAs. Procurando bons empregos. Agora eu acho interessante, né? Porque, assim, o SQL, ele tenta coletar o máximo de informação do dado que ele está armazenando, né? Se a gente fosse pegar o Mongo, apesar de ser outro paradigma de banco de dados, ele tenta otimizar a consulta em si, né? Com pipeline de processamento, com paralelismo. Mas tudo isso... Mas isso o SQL Server tem. O paralelismo que eu acabei de mostrar para vocês, no momento da leitura da operação de table scan, tá certo? Ele também faz. Só que eu afirmo sem medo de estar equivocado. O processamento de consulta do banco de dados relacional é o mais eficiente de todos os paradigmas de banco de dados. Por isso que o banco de dados relacional, ele vinga,
até hoje, entendeu? Porque é um processo muito, eu diria, inteligente, e comparado com os outros processos de otimização, tá certo? Ele não tem uma complexidade computacional tão alta comparado com os outros. Então, você vê o seguinte, que, por exemplo, ditos bancos de dados no SQL, tá certo? O que eles conseguem ter de performance, às vezes, é porque eles usam, por exemplo, um Hadoop por baixo, entendeu? Então, é muitas vezes em função disso, e não em função do paradigma do banco de dados, né? E do processamento de consulta deles em si. Entendi. E vocês vão ver que quando a gente aprende a particionar a tabela, e aí fica mais eficiente ainda, entendeu? Imagino. Mais dúvidas, pessoal? Eu fico feliz com esses comentários aí de vocês, porque, assim, o objetivo dessas práticas era exatamente isso, entendeu? Vocês fazerem a prática, tá certo? Às vezes, por exemplo, deu a prova do estouro de disco. Vocês perceberem, bom, então estouro de disco, porque essa árvore deve estar mais alta, eu estou armazenando mais páginas no banco de dados, entendeu? Mas se isso acontece, eu não consegui nem ver o fim da execução, então a execução, mesmo que terminasse, a execução era muito mais lenta do que se eu fosse criar um índice com taxa de preenchimento máximo, que seria o melhor caso, tá certo? O Zé Maria até conta um fato, que o Zé Maria, antes de ser professor da UFC, ele era da TI lá da Cefaz, daqui do Ceará. E ele disse que teve um problema lá, que os caras foram criar um banco de dados em produção, tá certo? Muito provavelmente com taxa de preenchimento baixa, que parou o banco de dados. E aí parou tudo da Cefaz, se desesperaram, quiseram desligar a máquina para derrubar o banco e restartar o banco, só que quando restartaram o banco ele entrou em recuperação e não saía nunca da recuperação. E aí foi um caos lá. Entendeu? Então, essa história de criar o banco, primeiro, criar índice em produção, banco de dados de produção, é totalmente errado. Tem onde foi que eu estava lendo? Eu não sei se foi o Postgres, que ele permite criar índices em banco de dados de produção, mas eu considero isso perigosíssimo. Né? Só é perigoso se der errado. E aí, além disso, nessa história, né? Se tu está criando, no pior caso, a estrutura de índice, certo? Tu está impactando negativamente na performance do sistema de banco de dados em produção para estar criando um determinado índice, certo? Vamos lá. Essa história do intervalo também foi interessante, João, tu ter comentado o seguinte, esse experimento ele também tem como objetivo mostrar para vocês o seguinte, mesmo que eu crie um índice para aquele atributo, né, que foi o L daqui, se eu não me engano, deixa eu voltar aqui, era o L subkey, o 5, né? Pronto, era o subkey. Mesmo eu tendo criado um índice para esse atributo aqui, tá certo? E nesse intervalo ele não usa estrutura de índice, ou seja, pode ser que eu crie um índice achando que ele vai ser utilizado porque ele é muito referenciado em condições de seleção, que isso é uma das dicas para vocês de que, para quais atributos eu vou criar índice? Atributos que aparecem muito em condição de seleção, ou então em group bys, tá certo? Então, eles podem ajudar. Só que, aparece muito subkey em condição de seleção. Vou criar índice. Só que, para as consultas que eu tenho, o índice nunca é utilizado, ou poucas vezes ele vai ser utilizado. O que é que eu tenho de impacto nisso? Eu praticamente não estou utilizando a estrutura de índice, e eu posso ter um custo altíssimo para estar mantendo aquele índice. Vocês devem lembrar de quando eu estou inserindo novas entradas na estrutura de índice, se as entradas estiverem cheias em todos os nós da árvore, tá certo? Eu fico criando novos nós, H mais um nós, H mais uma vez, tá certo? Mais uma vezes, né? H mais um vezes, tá certo? Então, esse experimento também tem esse objetivo, ó. Eu vou criar índice,
sou um DBA safo, sei que, por exemplo, esse LSUP que aparece muito em condição de seleção, vou criar um índice, mas eu tenho que ficar atento se o índice está sendo utilizado. Porque se não estiver sendo utilizado, é melhor remover o índice. Tá certo? Entendo. Professor, uma opinião sua, porque, tipo, quando a gente lida com Big Data, é ainda jogo utilizar a estrutura da parte do SQL, porque ela aparenta precisar de muita manutenção mesmo, monitoramento, justamente para ver a questão do índice, custo. Não, assim, Olha, essa questão de que tipo de banco de dados ou que tipo de gerenciamento de dados eu vou usar para dados em larga escala, tá certo? Grandes volumes de dados, é difícil você responder, porque depende da aplicação. Quando surgiu a ideia do NoSQL, na realidade, o NoSQL, ele surgiu para dizer o seguinte, ó, eu não vou garantir aquelas propriedades porque ainda não falei para vocês, né, que é nessa disciplina, que é de controle de concorrência, tá certo? Então, eu não vou ter bloqueios para garantir a consistência dos meus dados. Depois eles foram, não, a gente vai garantir, e aí eles começam a se equiparar o que é banco de dados relacionais, tá certo? Inclusive a linguagem, eles querem trazer uma linguagem próxima ao SQL e tal. Então, a gente tem que levar em conta o quê? Primeiro, qual é o tempo de acesso médio que eu preciso para, sei lá, resolver meus problemas da empresa, tá certo? Se eu preciso ter um acesso muito rápido, eu não posso estar usando muito, e tenho muita concorrência nesses dados, eu não posso usar muito bloqueio, por quê? Porque eu vou ficar segurando transações em função desses bloqueios. Então, esse é um parâmetro, tá certo? Aí o outro parâmetro, bom, mas eu quero consistência dos meus dados. Se eu quero consistência dos meus dados, então eu tenho que usar os bloqueios. Então, assim, o pessoal, por exemplo, que trabalha, não sei se vocês já fizeram a disciplina de web semântica com a Vânia, que é muito interessante. Quem não fez, eu recomendo fazer. A história dos dados RDF. Alguém já ouviu falar de dados RDF? o representação em grafo, Mas é isso que eu vou falar. RDF é o seguinte, é um dado que é sempre uma tripla, né? Sujeito, predicado, objeto. Que são dois versos e uma aresta, tá certo? Bom, se tu pega um sistema de banco de dados, como é o Virtuoso, que foi um dos primeiros a armazenar dados RDF, ele armazena em quê? Em tabelas, tá certo? Então, banco de dados relacional, ele ainda é muito confiável em termos de performance e segurança no sentido de consistência dos dados. O que está acontecendo hoje, né, que é uma tendência muito forte, é se utilizar já um armazenamento de dados em grafo, entendeu? E esses bancos de dados, eles têm se mostrado bastante eficientes. Mas tem uma série de questões por trás, principalmente com relação à consistência dos dados, quando eu tenho acesso concorrente e tenho que ter algum mecanismo de controle de concorrência nesse acesso concorrente, tá certo? Então, banco de dados relacional, eu brinco, mas é uma realidade. O mundo é relacional. Eu consigo representar qualquer coisa que eu vejo no mundo através do modelo relacional. E o banco de dados relacional, ele tem se mostrado eficiente em muitos cenários. Tanto que, por exemplo, você pegar as grandes corporações, elas continuam trabalhando com o quê? Com Oracle, tá certo? Bom, antigamente, muita gente usava o DB2. O SQL Server já tem um problema de escalabilidade, entendeu? E aí não é tanto quanto o Oracle. Mas o banco de dados relacional é o que é mais utilizado em grandes empresas, sem sombra de dúvida. Valeu, professor. Então, depois eu posso até contar, assim, como foi a experiência desse meu genro lá na Austrália, porque a minha filha foi fazer doutorado, ele foi com ela, e ele conseguiu um emprego lá numa empresa é uma empresa que ela compra energia elétrica e repassa para os consumidores lá na Austrália. E aí, eles tinham um problema muito sério de dados, porque tinha os dados que eles recebiam dos fornecedores de energia, tá certo?
eles teriam que botar uma tarifa deles e teriam que pegar dados dos usuários de energia lá na Austrália. E aí ele conseguiu resolver esse problema lá nessa empresa, utilizando banco de dados relacional, inclusive com Postgres. E foi a minha sugestão que eu dei lá para ele. Então, depois a gente pode conversar sobre isso, para mostrar o seguinte, que muito dos problemas que existem de armazenamento e acesso de dados no mundo moderno, tá certo? Ainda utiliza banco de dados relacional. Eu acho assim, quem consegue ameaçar banco de dados relacional seriam os bancos de dados em gráfico. E olha que eu tenho experiência, que eu já passei pelo banco de dados orientado a objeto, banco de dados XML, NoSQL eu não vejo emplacar, entendeu? O que mais? Então, é isso. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Acho que não. Tá bom. Então, já postei 2 aulas de processamento de consulta, tá certo? Na próxima semana eu vou postar mais. E aí, vocês não tem nenhuma dúvida com relação àqueles estruturas de árvores KD e árvores quadrante, não? Vamos com calma. Com calma. Vamos fazer o seguinte. Próxima semana eu posto só mais uma aula de processamento de consulta, tá certo? Porque aí você já tem 3 aulas de processamento de consulta na próxima semana. Aí na sexta-feira do nosso encontro, é para tirar dúvidas das estruturas de índice multichave, as árvores quadrante e a árvore KD, e dessas 3 aulas de processamento de consulta. Tá certo? Beleza. Tá certo. Mas não deixem de assistir as aulas não, pessoal, senão... Porque... Falando nisso, eu vi lá o OBS. sim, obrigado, hein, cara, pela dica. Eu tô só aprendendo a mexer nele, mas eu vou utilizar, tô gostando bastante. Só pra falar, você pegou aquele erro da tela que fica meio laranja, né? Isso. Pois é, ali é fácil de corrigir. Só selecionar o inverter vermelho com azul quando criar uma janela. Inverter o vermelho pelo azul? É. Tá Vai bom. ter uma opção dessa. Tá bom. Eu vou procurar isso aqui. Tá bom? Tranquilo. Então, fica combinado assim, pessoal. Ei, professor. Oi? Opa, desculpa, professor, pode continuar. Não, pode dizer aí. Não, eu só queria saber sobre a entrega dos trabalhos da semana 2. É até meia-noite de hoje, né? Isso. Pois tá certo, então. Obrigado, professor. Nada. Vamos fazer o seguinte, pode ser até meia-noite de domingo. Aí tem coisa para se divertir no final de semana. Tá certo, então. Obrigado, professor. Falou, cara. Tá certo, pessoal? Então, pronto. Então, a gente fica combinado assim. E qualquer dúvida que for surgindo, já que tem um grupo no Zap lá, coloca a dúvida lá para a gente ir discutindo também. Se for necessário, a gente marca uma aula extra também de online, certo? Para tirar dúvidas da turma. Tá bom, pessoal? Beleza. Beleza. Tá bom. Então, só para mostrar aqui no avatar. Estão conseguindo me ver? Sim. Estamos. Não, pronto. Então, bom final de semana para vocês. Tudo de bom e cuidem-se. Você também. Você também. Valeu. Falou, pessoal. Tudo de bom.